Muito boa noite, minha gente, ou então bom dia, ou então boa tarde, não sei a que horas você vai estar assistindo esse nosso Quinta 7 às 7 aqui. Lembrando que aqui a gente discute estratégias, ou melhor, bem-vindo, né? Bem-vindo e bem-vinda, na verdade, ao nosso projeto Quinta-feira 7 às 7, que é onde a gente discute aqui estratégias sobre planejamento patrimonial da família, inventário, imposto, tributação, briga de família e o principal, como evitar isso tudo. Para quem chegou aqui e está pegando bonde andando, eu sou Pedro Vanderlei, advogado e consultor especializado em planejamento patrimonial da família. E hoje a gente vai esclarecer aqui algumas dúvidas, alguns pontos. E o primeiro que mandaram para a gente aqui foi o seguinte: holding familiar é caro? Na prática, qual é a diferença financeira de uma holding familiar para um inventário? Olha só, essa é uma dúvida que o pessoal pergunta muito, só que a resposta para ela é uma resposta extremamente aberta. Por quê? Porque eu acho que qualquer pessoa entende o seguinte: a depender da estrutura familiar e da estrutura patrimonial de uma pessoa, é óbvio que vai variar esse serviço, né? O preço desse serviço. Por quê? Porque tudo é feito de forma artesanal. Tudo é feito sob medida. Então, se uma pessoa tem uma estrutura patrimonial, se uma pessoa tem uma estrutura familiar, é evidente que isso aí vai ser diferente de uma estrutura patrimonial, de uma estrutura familiar de outra pessoa. Então, se diferenciam as estruturas familiares, as estruturas patrimoniais, a forma do patrimônio, se está regularizado, se não está, quantos filhos tem, quantas estruturas familiares tem aqui, quantas estruturas familiares tem do outro lado, se tem filho dentro, se tem filho fora, se tem seguro de vida, se não tem seguro de vida, quantos imóveis, qual é o valor que esses imóveis estão no imposto de renda, quando eles foram adquiridos lá atrás, qual é o valor que eles valem hoje, são muitas variáveis. Mas uma coisa é certa: a holding familiar ela sempre vai ser mais barata do que um inventário. Isso aí a gente não tem dúvida. E além de ser mais barata, olha só, o benefício da holding não é só que ela é mais barata, é que ela é muito mais barata e você consegue fazer aquele planejamento de forma fracionada, ou seja, de forma que todos os atos cabem dentro do seu orçamento. É por isso que você não precisa pegar empréstimo, é por isso que você não precisa vender bem, é por isso que você consegue fazer a coisa dentro da sua possibilidade financeira. E aí eu vou trazer aqui, olha só, uma planilhazinha de uma... Eu vou até colocar aqui na tela, vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela. Olha só, pensa aqui nessa situação: um patrimônio total de 2.835.856,40 um patrimônio inventariável de 2.795.495,50. Por que o patrimônio total do patrimônio inventariável? Porque nem tudo, às vezes, vai para o inventário. Às vezes a pessoa diz: olha, isso aqui eu vou gastar em vida, com certeza não chega no inventário. Tá ótimo então. E o inventário, olha só o custo de um provável inventário para essa família. Vou até colocar aqui na tela, não sei se vai dar para ver, mas olha só a planilha como é que fica. Nesse custo aqui do inventário de 2 milhões e 700 e pouco, quase 2 milhões e 800 na verdade, a gente tem um custo de inventário aqui de no mínimo, daqui a pouco eu digo por que no mínimo, R$ 288.203. Ou seja, você tem um custo aqui mínimo de quase 10%, né? Isso, quase 10%. Vai-se embora só no custo de inventário e no custo mínimo, porque isso aqui é calculado em cima dos valores que as pessoas passam para a gente, que o dono do patrimônio passa para a gente, que nem sempre coincide com o valor do patrimônio avaliado lá pelo ente público. Então, se há uma divergência nessas avaliações patrimoniais, o ente público diz que é um valor, você entende que é outro valor, há uma diferença a maior no custo do inventário. E olha só qual é o problema disso. Não é só o problema do imposto, é o problema que todas as demais despesas incidem em um efeito cascata, porque todas as outras despesas vão incidir em cima do valor patrimonial que os bens foram avaliados lá pelo ente público. Ou seja, além da tributação incidir sobre aquele valor a maior, que via de regra acontece, infelizmente todas as demais despesas, custo lá no cartório de imóveis, custo no cartório de notas, se o inventário for extrajudicial, custo, se for judicial,
custo lá das custas processuais, infelizmente, todas essas despesas, elas acabam sendo calculadas em cima dessa avaliação. Então, há esse efeito cascata, como eu acabei de falar. E olha só, na holding familiar, como é que fica? Na forma mais barata, aqui, mais simples, você consegue reduzir esse custo para algo em torno de R$ 146.756, ou menos ainda, algo em torno na ordem de 130. Então, se você pensar no modelo mais caro, ou melhor, no modelo mais barato na forma mais cara, olha só, no mínimo uma economia de quase 50%, quase 50%, 49,08%. Isso se você não considerar o inventário naqueles valores a mais alto, e isso se você não considerar algumas despesas aqui que ainda dá para você conseguir alguma redução. Então olha só, o custo da holding familiar ele acaba indo para menos da metade daquele custo lá no inventário. E lembrando, não é apenas a redução, é a redução com a possibilidade de você fracionar todos esses custos dentro da sua possibilidade financeira. Ou seja, você não perde patrimônio. A família consegue manter todo aquele patrimônio que o pai, que a mãe, que o tio, que o avô, seja lá quem for, trabalhou tanto para construir. A família não perde isso. Todo aquele esforço, todo aquele trabalho que a pessoa teve durante tantos anos, não sei quantos anos para juntar aquele patrimônio, não acaba sendo jogado no lixo, permanece na família. Então, qual é o custo de uma holding familiar? Em resumo, é um custo que depende da sua estrutura patrimonial. E como é que eu vou saber qual é o custo? Lá na seção de viabilidade e no croquis estrutural que eu falo tanto, tá certo? Então, lembrando, ou melhor, resumindo na verdade, qual é o custo da holding familiar? Depende da sua estrutura patrimonial, porém, você viu aqui que uma holding familiar ela costuma ter um custo muito inferior ao custo do inventário, podendo reduzir até mais da metade, como a gente viu aqui no caso, tá certo? Então vamos seguindo aqui para a próxima. Segundo momento aqui, uma segunda pergunta é sobre o custo de manutenção de uma holding familiar. A primeira coisa que eu vou destacar, que muita gente pergunta, é o seguinte: eita, peraí, eu vou precisar agora ter custo com advogado? É porque advogado aqui no Brasil não é barato, não. Olha só, o custo com advogado, na verdade, ele só vai existir enquanto você está fazendo o procedimento. Passou lá aquelas semanas, aqueles poucos meses, enquanto você faz o procedimento, acabou. Você não tem mais custo com advogado. Ah, mas eu quero fazer alguma outra coisa, me sinto mais confortável, tudo bem. Se você quer praticar algum ato a mais, além daquele planejamento patrimonial, se você se sente confortável com algum tipo de assessoramento constante, mensal pelo advogado, é uma coisa sua. Mas a necessidade do procedimento não demanda a existência de advogado a partir do momento que ele está pronto. Ou seja, procedimento pronto, acabou. Você não precisa mais ter custo com advogado. Ei, mas e o contador? Eu vou precisar ter custo com o contador? Vamos pensar o seguinte. O contador, você precisa ter custo. Mas esse custo não é um custo mensal, tá certo? Esse custo ele não é um custo mensal. Por quê? Pela seguinte razão. Na estrutura, vamos pensar aquela estrutura de holding familiar de 90% das situações que demanda apenas uma PJ. O sistema ele é composto por só uma pessoa jurídica. Nesses casos, você precisa de uma contabilidade. Porém, essa contabilidade não é uma contabilidade rotineira, em que vai ter prática de atos quase toda semana, quase todo dia. Não é. Por quê? Porque esse sistema de pessoas jurídicas, que na verdade tem uma só, no seu caso, pensando num caso mais simples, que como eu disse, 90% das situações, esse tipo de situação é um caso em que a pessoa jurídica ela fica inerte, ela fica quietinha, funcionando tal qual um cofre. E qual é a característica de um cofre? Quietinho lá na dele, sem falar para ninguém, nem que ele existe na verdade. Então o que acontece? Uma pessoa jurídica dessa forma, que fica inerte, sem atividade, demanda pouquíssimo cuidado da contabilidade. Então, nesse tipo de situação, o que é que acaba acontecendo? A contabilidade acaba sendo muito comezinha, muito barata.
podendo você organizar os honorários do contador, inclusive anualmente. Pois é, é verdade, você consegue organizar os honorários do contador anualmente. Por quê? Porque vai ser uma atividade tão pequena, tão irrisória mensalmente, que você não precisa nem ter o custo com o contador mensalmente. Você consegue ter esse custo de forma anual. Pagou uma vez e o ano inteiro é cuidado. Eita, mas quanto seria esse custo? Olha, algo em torno, pelo que a gente tem experiência, vai depender do contador que você quer, tá certo? Do contador que você escolhe, se você faz algum tipo de contato ou não com algum contador, se você já tem contrato ou não com alguém. Mas, via de regra, é algo em torno de um salário mínimo a um salário mínimo e meio no ano inteiro. Pois é, ou seja, você nesse exemplo, por exemplo, aqui, foi reduzido aqui mais ou menos uns 150 mil reais no mínimo. Olha só, pagar aí mil e poucos reais por ano para o contador vale muito a pena. Só pensando no contador, para o sistema se igualar, precisaria ter no mínimo uns 150 anos daí para frente. Então acaba você precisando de custo de contador, sim, porém você não tem custo mensal, você tem um custo anual, porque o sistema ele é extremamente simples. Então vale muito a pena. Vamos continuar aqui. O seguinte, dá para fazer holding para substituir o inventário de quem já faleceu. Isso é muito comum aqui no Brasil, né? Porque o que acaba acontecendo aqui no Brasil? O pessoal deixa para depois. Eita, acho que tá tudo troncho aqui, né? O pessoal deixa para depois, vai deixando para depois, até que chega um momento em que você não tem como deixar para depois. Ou seja, tem que resolver, mas aí já agora é o inventário. Aí a pessoa chega, ei, eu quero fazer aquela road agora, meu pai aqui faleceu, minha mãe faleceu, queria resolver o problema para economizar imposto. Eita, agora não pode. Agora não pode. E eu vou explicar por quê. Olha só, a gente tem aqui no Brasil uma coisa chamada personalidade jurídica. E o que é essa personalidade jurídica? É a atribuição, é a possibilidade de aquela pessoa, seja ela uma pessoa física ou seja ela uma pessoa jurídica, é a possibilidade daquela pessoa deter direitos e deveres. Isso é que é personalidade jurídica. Aqui no Brasil, pensando nas pessoas físicas, a personalidade jurídica, ela nasce com a pessoa. Então, os direitos eles são assegurados para aquela pessoa enquanto ela é feto ainda, a partir do momento da concepção dela. E se aquela pessoa nasce com vida, isso é um pleonasmo, né? Nascer com vida, mas a legislação, o direito brasileiro usa essa expressão, então eu vou utilizar ela, tá certo? Se a pessoa nasce com vida, foi lá, teve a concepção, direitos estão assegurados. Então, assim, se essa pessoa nascer, ela vai ter esses direitos. Herança, ser protegida, enfim, tudo aquilo que a Constituição, que o direito de forma geral garante. Passou o tempo, nasceu com vida, pronto, ela já tem direitos. Morreu 1 minuto depois, 1 hora depois, 1 dia depois, mas ela já tem aqueles direitos. Ela já adquiriu personalidade jurídica. Só que, quando a pessoa falece, o que acontece com essa personalidade jurídica? Ela se extingue. Ou seja, a partir do momento que aquele conjunto de patrimônio daquela pessoa se torna patrimônio de uma pessoa falecida, se torna patrimônio do espólio. E o espólio, qual é a particularidade do espólio? O espólio não tem personalidade jurídica. Se o espólio não tem personalidade jurídica, o que isso significa na prática? Que ele não pode ser detentor de direitos e deveres. Uma ou outra situação, a lei admite uma exceção para defender um ou outro direito, mas a regra é, o espólio não tem personalidade jurídica. Logo, o espólio ele não pode ser detentor de direitos. O espólio não pode ser detentor de direitos e detentor de obrigações. Em regra, tá certo? Em regra. Isso significa que o espólio não pode praticar os atos que demandam a Constituição, que culminam na constituição da holding familiar e na economia tributária. Então, faleceu, se extingue a personalidade jurídica, faleceu, você não pode mais praticar os atos que são exigidos para que a holding familiar se constitua. Observa só esses artigos de lei que eu vou ler aqui. Primeiro, é o Código Civil, bem no comecinho. O artigo 2º logo. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Aí parará, tem uma continuação. Ou seja,
A personalidade civil, ou seja, a possibilidade de a pessoa ser detentora de direitos e de deveres, nasce no momento em que a pessoa nasce com vida. Tá vendo só que a lei usa essa expressão, nascer com vida? E olha o que diz aqui o Código Civil também, dessa vez no artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. E aí continua aqui com outras disposições. Termina com a morte. Ou seja, se a pessoa natural, se a pessoa física, ela morre, se extingue sua existência, se extingue a personalidade jurídica, logo o espólio não pode ter personalidade jurídica pelo artigo 6º do Código Civil. Então, faleceu, não pode mais aquele conjunto de patrimônio praticar os atos necessários para a constituição da holding familiar e economia tributária e uma série de outros benefícios, tá certo? E aí, vamos partir agora para o próximo ponto. Uma pergunta que pouca gente trata, mas é o seguinte: é lícito? Holding familiar é uma coisa lícita? Olha só, eu já começo dizendo que sim. E vou te dizer por que é lícito. A primeira coisa que eu digo é: todos os atos necessários para a prática, para a constituição de uma holding familiar são atos públicos. São praticados perante Receita, são praticados perante junta comercial, são praticados perante órgãos públicos como prefeitura, como secretaria da fazenda, são praticados perante cartório, ou seja, todos os atos são públicos, todos os atos são regulares, todos os atos são previstos em lei. Ou seja, todos os atos que uma pessoa viva pratica para constituir a sua holding familiar são atos com previsão legal, são atos públicos, são atos praticados perante a autoridade pública. Então, o que é que isso significa? Não tem como você praticar alguma irregularidade. Ou talvez até tenha, mas é muito difícil. Porém, eu vou destacar aqui o seguinte: você não pode praticar os atos que demandam que culminam na constituição de uma holding familiar com intenção de fraudar o direito de ninguém. Você não pode tentar fraudar uma partilha de bens de um divórcio, você não pode tentar fraudar um regime de bens de união estável ou de um casamento. Você não pode tentar fraudar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o próprio fisco, algum credor. Você não pode praticar esses atos com a intenção de retirar bens do seu nome para parecer que você não tem aqueles bens, para se furtar a pagar alguma dívida. Então, olha só, se você pratica os atos com intenção de fraude, com alguma intenção fraudulenta, com alguma má intenção, vou chamar assim, vou colocar dessa forma, com alguma má intenção, esses atos eles são eivados, eles são cheios de má fé. E aí eles não podem produzir os seus efeitos. Resultado, se você tem o seu patrimônio, se você tem o rabo preso, isso aqui não é para você, tá certo? Mas se você tem patrimônio que está regular, se você tem patrimônio que você constituiu de forma lícita aqui no Brasil, a holding familiar ela é demais para você, tá certo? E lembrando, ela é lícita, até porque todos os atos, como eu disse, são praticados, são públicos, são previstos em lei. E o terceiro ponto, são praticados perante as autoridades públicas, perante o controle das autoridades públicas. Então, não tem nem como ser ilícito. Vamos continuando aqui. Vou virar empresário? Isso é uma pergunta que também pouca gente diz. Até a forma dessa pergunta acontecer ela é interessante, que é o seguinte: eu vou virar empresário? Vou te dizer logo o seguinte: para você, o que é empresário? É aquela pessoa que simplesmente tem as cotas da pessoa jurídica no seu nome, ponto final, tal qual uma pessoa que investe na bolsa de valores, que tem cotas, ou melhor, que tem ações em seu nome. Pensa aí comigo, aquela pessoa que investe na bolsa de valores, compra ações e vende ações vez ou outra, essa pessoa, simplesmente por praticar esse ato, é empresária? Evidentemente que não, né? Evidentemente que não. Por quê? Essa pessoa não pratica atos de atividade empresarial, não compra, não vende, não negocia, não faz nada, simplesmente compra e vende. Ela simplesmente tem ações no seu nome.
é exatamente a mesma lógica que procede aqui na holding familiar. A única diferença é que a pessoa não vai ter ações no seu nome, vai ter cotas, que representam também parte do capital social de uma pessoa jurídica. Ou seja, você não vira empresário lá quando compra as cotas, ou quando compra as ações da SA, assim como você não vira empresário aqui na holding familiar, simplesmente por possuir cotas do sistema de holding familiar no seu nome. Você não vira empresário, a não ser que você queira pegar aquele patrimônio e exercer alguma atividade empresarial com aquilo. Então, olha só, você não vira empresário, mas você pode virar. E se você quiser virar empresário, nessa situação, vale mais a pena ainda. Por quê? Quando você exerce atividade empresarial, o mais clássico, aquela situação em que a pessoa aluga bens imóveis e recebe alocação. Quando você exerce essa atividade na pessoa física, o que é que acontece? Você paga a tributação da pessoa física, ou seja, o imposto de renda, que na maior parte das pessoas que chegam a ter a intenção de ter um sistema desse para a sua família, para proteger, para cuidar, para reduzir a carga tributária da sua família, na maior parte das vezes alcança a alíquota de 27,5%. Tenho certeza que você já ouviu falar nessa alíquota, ela é muito famosa aqui no Brasil, que é a alíquota máxima do imposto de renda. Ou seja, a pessoa paga 27,5%, um terço praticamente do que recebe, só de imposto daquela atividade, que é a locação. Já na pessoa jurídica, primeiro eu vou começar te dizendo o seguinte: o Estado, de um modo geral, ele tem intenção que as pessoas físicas tenham seu patrimônio dentro das pessoas jurídicas. Por quê? Eita, o cafezinho, quase que eu esqueci do cafezinho. Raramente eu esqueço, né? Dessa vez estava tão empolgado aqui que eu acabei esquecendo. O Estado, de forma geral, voltando já, a pessoa jurídica, aquele ente quase que etéreo, o Estado, ele tem a intenção que as pessoas físicas tenham o seu patrimônio dentro das pessoas jurídicas. Por quê? Por uma razão muito simples. A pessoa física, ela tende meramente a acumular patrimônio sem que aquele patrimônio contribua para o desenvolvimento econômico da nação. Já as pessoas jurídicas, que já nasceram com essa intenção, elas têm a intenção, as pessoas jurídicas, elas são criadas para estimular o exercício de atividade empresarial. É por essa razão que os custos, que as alíquotas, é por essa razão que os bancos, que os financiamentos, via de regra, eles são melhores para as pessoas jurídicas do que para as pessoas físicas. Por quê? Exatamente para estimular o exercício de atividade empresarial na pessoa jurídica. Exatamente para estimular que as pessoas tenham o seu patrimônio na pessoa jurídica, para que esse patrimônio realize atividade, para que esse patrimônio culmine no exercício de alguma atividade empresarial e contribua para a contratação de contador, para a contratação de advogado, para a contratação de funcionário, para a contratação de forma geral. Não que você precise fazer isso, você não precisa, como eu já informei, mas via de regra a pessoa jurídica, ela existe, ela contribui para o desenvolvimento da nação. Então você não precisa virar empresário. Mas caso você queira virar empresário, vale mais a pena para você exercer a atividade empresarial na sua pessoa jurídica do que na sua pessoa física. E aí vamos para mais um ponto, que é o seguinte: é só para rico esse negócio de holding familiar? É um ponto só para rico? Não, não é um ponto só para rico, mas também não é para todo mundo, e eu vou te dizer por quê. Veja bem, se o seu patrimônio ele é pequeno ao ponto de não ser tributado, ao ponto de cair na faixa de isenção de tributação daquele estado da federação, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, Bahia, aí sim não vale a pena para você, porque você mal vai ter custo com imposto. Então não vale a pena para você constituir o patrimônio aí dessa forma, tá certo? Dessa forma com holding familiar. Para você não vale a pena, porque dificilmente esse patrimônio vai ser tributado. Mas se não é esse o seu caso, ou seja, se você tem patrimônio que certamente vai acabar sendo tributado naquele estado da federação, quando houver um inventário,
aí sim, a holding familiar, ela não só é para você, como ela é extremamente indicada para você. E Pedro, como é que eu vou saber na prática se o meu patrimônio ele vai ou não ser tributado lá no inventário? Da seguinte forma: você precisa fazer um estudo de viabilidade, você precisa verificar, você precisa conversar com algum profissional que entende da situação para que ele verifique se aquele seu patrimônio ele vai para a tributação, em que monta ele vai para a tributação e qual vai ser o custo disso, para poder comparar o custo da sua holding familiar com o custo do seu inventário. E aí, no momento em que você verificar o que é mais barato, quero essa situação, quero a outra situação. Então, olha só, se o seu patrimônio, ele é um patrimônio que provavelmente, assim, talvez nem seja tributado, então não compensa para você. Mas, se o seu patrimônio é um patrimônio que vai para tributação, que vai ser necessário abrir inventário, ou então arrolamento, aí sim é super necessário para você, super indicado para você. E lembrando, você descobre isso tudo na seção de viabilidade e no croquis estrutural, que é o que eu trato tanto aqui. Então, eu tratei aqui esses pontos, trouxe esses pontos para a gente discutir. E aí, nesse momento, é isso aí. Peço a você que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho também. Não esquece de ativar o sininho para que quando tenha algum vídeo novo, você saiba daquele conteúdo, o próprio YouTube te avise sobre aquele conteúdo para você não perder nada. Então não esquece, toca aqui para se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo desse tipo, nenhum conteúdo sobre gestão patrimonial, economia de imposto, proteção patrimonial, e fica aqui para o próximo Quinta 7 às 7. Te vejo quinta que vem. Grande abraço e tchau, tchau.